Senta que lá vem a história. Fala galera, beleza? Hoje tô aqui pra falar o que é metagame, termo usado para jogos competitivos. Já deixa seu like no vídeo galera. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Se você costuma jogar games competitivos, já deve ter ouvido falar em metagame ou meta. Essa nomenclatura é muito usada para definir características e estratégias de um jogo online, sendo amplamente mencionada em títulos do cenário competitivo como League of Legends, Dota 2, Clash Royale e muitos outros. Mas o que é, de fato, o metagame? Qual sua importância em jogos competitivos? O conceito é abstrato, mas pode ser simplificado com exemplos e pela frequência em que está presente nos games. Roda a matéria, vai! Como eu estava dizendo, metagame é um dos termos mais usados para exemplificar situações dentro de jogos competitivos, seja em âmbito profissional ou entre os jogadores casuais. A palavra tem como definição sintetizar o estado atual daquele game em relação às estratégias, personagens ou itens mais utilizados. Com isso, as pessoas identificam o que é mais efetivo, assim precisando ser combatido com mais afinco, e o que não funciona, por atributos ruins ou mau posicionamento contra as táticas populares. Para quem participa profissionalmente de ligas de esportes que possuem metagame, a compreensão dele determina a maioria dos treinos, assim garantindo que aquele atleta ou time fez a leitura correta do que está melhor posicionado para tal competição. Os próprios jogadores renomados são o alicerce na criação dos metagames, já que eles se dedicam durante muito mais tempo às novidades, assim descobrindo, na maioria das vezes, o que é mais eficiente. Com os profissionais identificando o que é mais efetivo dentro de um determinado metagame, todos os jogadores se adaptam àquela situação por consequência. A segunda temporada da Overwatch League demonstrou isso com o período de efetividade do GOAT e na adaptação dos times com a entrada do Sigma no FPS da Blizzard, assim obrigando que as organizações mudassem a titularidade dos jogadores para melhorar o desempenho dos times. Entretanto, a estruturação do metagame é tão impactante que os jogadores casuais também passam pelo processo de adaptação daquele meio. Conforme os atletas divulgam o que é efetivo ou torneios são transmitidos, o público absorve mais conhecimento sobre os motivos que criam aquele status quo. Se a pessoa deseja vencer partidas, nada mais natural do que seguir os passos daqueles que são pagos para isso, mesmo que não consiga reproduzir mecanicamente as jogadas com precisão. Entretanto, é possível forçar mudanças no metagame, algo que também é normalmente feito pelos jogadores profissionais. Para isso, é necessário muito estudo para entender como criar situações específicas para que isso ocorra com efetividade e consiga pegar os adversários desprevenidos. Competições de jogos de estratégia, como Hearthstone, Magic, The Gathering e Clash Royale, são exemplos comuns disso. Metagame é o cerne de qualquer jogo que personagens ou estratégia sejam tão determinantes como características de confronto, o que torna algumas opções inviáveis e outras muito efetivas, assim criando obrigatoriedades de buffs e nerfs periodicamente para atualizar o status quo ou diminuir a efetividade de algo dominante. Não é por acaso que estratégias são repetidas ou personagens banidos. Há estudo árduo da efetividade de todas as possibilidades dentro do mesmo jogo, análise de como cada opção impacta em outra e por que uma delas é a mais confiável. Metagame é vital, odioso e complexo em vários aspectos, mas não existe evolução como jogador, acha o analista sem entendi-lo. Um dos principais fatores de influência de metagame está na seleção de personagens. Alguns sites especializados trazem qual a frequência de escolha e quais são os lineups mais populares em diferentes jogos. Para isso, são usadas métricas importantes: pick rate e win rate.
Pixhat taxa de escolha, em tradução livre, traz a porcentagem de quantas vezes um personagem é selecionado, enquanto Vinhat taxa de vitória, em tradução livre, mostra qual o aproveitamento de vitórias nas partidas. Em competições, é comum existir a fase de Pixbans, na qual as equipes escolhem quais personagens poderão ou não ser utilizados pelo resto da partida. Para isso, os times costumam considerar o metagame para controlar a força dos adversários. O que é Battle Royale? Em jogos de cartas, como Hearthstone, isso é ampliado para os melhores decks e combinações de cartas. Em jogos de tiro, como Call of Duty e CS:GO, essas alterações podem estar presentes nas armas, que constantemente recebem alterações no recuo, poder de fogo e outros aspectos. Nos MOBAs, como League of Legends e Dota 2, fatores importantes são as características das lendas e como ocupar o espaço na arena. Por outro lado, existem também características de metagame que não dependem das taxas de escolha, mas sim características específicas da partida. Por exemplo, em um jogo de luta, se um jogador escolhe um personagem com melhor característica nos golpes de curta distância, o adversário pode usar essa informação para escolher um outro personagem com características de longa distância. Por isso, em torneios de jogos do gênero, é comum que um adversário não possa ver a seleção do outro. Resumidamente, o metagame envolve tudo que um jogador pode fazer dentro do contexto do jogo. Varia desde aspectos mais complexos, como a seleção e combinação de personagens e itens, até cenários simples, envolvendo tomadas de decisão. Como você utiliza o metagame para melhorar em seus jogos? Comente. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha. Siga-me nas redes sociais. Visite e curta nossa fanpage no Facebook e fique atento a mais novidades. Valeu pessoal, até mais.